This my shit. All the girls love me like this. Ready for this? She's the queen bee, the star. Ei, mulheres de voz! Ah, não, pera. Tem uma abelha aqui. Foi. Ei, mulheres de voz! Hoje a gente tá aqui, eu, Bia, Eu, Mari. para conversar nessa história de voz, né? Sobre um livro, uma história. São histórias, né? E tem várias pesquisas muito legais. Do livro Amar para Sobreviver. Gente, a abelha voltou. É o fim mesmo. Tem uma abelha querendo participar. É a abelha de voz. Abelha de voz. A gente vai estar falando aqui sobre o livro Amar para Sobreviver. E nele acho que tem várias histórias de voz. Todo livro ele é muito científico, né? Ele traz muitos dados, pesquisas e tudo mais. Então eu acho que quando ela vai contando as histórias lá da Síndrome de Estocolmo, como que as coisas acontecem, acho que fica mais palpável a gente entender. Sim. Então eu acho que é isso que é interessante, que ela traz os fatos, dados, etc. Mas ela também traz as histórias. Sim, e é bem legal, assim, porque não fica uma leitura densa, ao mesmo tempo que também não é uma leitura recreativa. Exato. Porque tem dados muito importantes, inclusive, eu pirei, gente, juro, minha cabeça fez assim, porque se você já assistiu La Casa de Papel, você vai saber de que eu estou falando. Ah, é total isso. Mas tem a personagem que se chama Estocolmo. E aí, eles fizeram essa referência justamente por conta da síndrome de Estocolmo, que é o que se Sim. trata no livro, sobre essa síndrome de Estocolmo de uma forma social, né? E aí eu fiquei, caraca, é o nome da Estocolmo. Aí minha cabeça foi assim, putz. Você quer explicar para o pessoal, né, para as mulheres que estão vendo e ouvindo, inclusive se você está vendo e ouvindo, a gente está vendo que os dados de que as pessoas estão vindo estão muito altos. Oh! Mas a gente não tá vendo as pessoas se inscrevendo e dando like. Interagindo. Gente, interajam conosco. Aqui é o Tipo espaço assim, compartilhado. as pessoas não estão dando like e, tipo, avaliando e nada. Então, se você está aqui, a gente já pede. Mas continuando. Mari, o que você consegue explicar um pouco sobre a síndrome do Estocolmo? Então, eu achei... no livro explica, assim, de uma maneira bem fluida, assim, eu vou tentar dar uma resumida sobre o que funciona, como é que é. Mas, basicamente, ocorreu um assalto a um banco. E aí, nesse assalto a esse banco, tinha algumas reféns. Se eu não me engano, eram 2 mulheres e um homem, algo assim. E aí essas reféns ficaram lá nesse banco junto com o assaltante, né? E ele tava fazendo meio que propostas, negociações, né, com a polícia. Sim. E durante esse tempo que ele tava vendo tava fazendo essas negociações, acabou que teve um certo vínculo entre as reféns, né, com esse assaltante. E aí começou a pensar sobre isso, assim, tipo... Como é que funciona? De onde veio, né, esse vínculo, assim? Porque, o que a gente pensa de primeira é alguém que tá colocando em risco a vida delas. Sim. Então, ficou muito essa dúvida. E foi uma coisa meio que documentada, assistida, assim, porque foi acompanhada durante um tempo. Sim. E aí, inclusive até lembro a série, né? Pensando aqui. Que foi mais ou menos isso que aconteceu. E aí, nesse meio tempo, elas foram criando vínculo e tudo mais, pelo... Ai, gente, como é que é o nome? Não é assaltante, né? Assaltante. É, porque, na verdade, tá fazendo as pessoas de refém, então... É assaltante só? Só, entre aspas, né? Ele só é assaltante? Não, gente, tem outro nome. Eu também acho que tem. Quem coloca... Alguém como... Alguém... tipo, coloca... Sequestrador. Mas eu acho que ele não sequestraram, né? Não. É um tipo de sequestro. Que eles... Sequestro em banco. É, sim. Ó, restringir a liberdade a sequestrar. Então é isso. interessante. Então é... E assim, porque existe um certo cárcere privado ali, né? Sim. Tipo, ele estava prendendo elas. E a gente entendendo agora isso, sequestrar significa restringir a liberdade, é muito significativo pro que esse livro traz, que é Amar para Sobreviver. Por quê, então? Síndrome de Estocolmo, que eu só consigo lembrar da música do One Direction. Stockholm Syndrome. É isso, referências. Basicamente, então é isso, né? Você criar algum vínculo da pessoa que te sequestra. Sim. Né? Só que, aí que entra essas contradições. Por que se criamos um vínculo com alguém que nos faz mal? Começou a se gerar esse questionamento. Sim. E é muito interessante que ela traz os dados, tipo, as mulheres que foram já sequestradas, e não só nessa situação, em outras, elas continuam visitando o sequestrador 2 anos depois, até 2 anos depois. É muito tempo, né? E não é porque elas estão indo lá pra xingar, como que você... É realmente, às vezes, até como
cuidado. E isso é muito contraditório se a gente para pra ver. E o que a gente percebe é que essa síndrome de Estocolmo acontece muito mais com mulheres. Sim. E foi aí que a autora do livro, Amar para Sobreviver, entra e fala: pera, a gente não aprende a fazer isso em algum nível? Não é socialmente incentivado para nós agir dessa forma com tantas pessoas que nos sequestram? Aí eu acho que é interessante a gente pensar nisso, né? Da liberdade, de novo. Sim. Quantas vezes, a gente já falou isso várias vezes aqui no podcast, as pessoas nos retiram a liberdade. Sim. E a gente continua com esse vínculo. Sim. Então... É interessante mesmo. Eu acho que... E assim, o que eu achei muito sagaz, eu acho, assim, foi ela trazer essa questão pro nível social, que foi, assim, genial mesmo, essa narrativa que foi sendo consolidada, né? Sim. Porque é o que acontece na vida real. Quantas mulheres, né, não acabam continuando, né, nessas relações, nessas conexões, nesses vínculos, ainda com pessoas que as colocam em risco. E muitas vezes, pode não ser um risco, por exemplo, de vida, mas ainda é um risco de vida. Sim. Ainda é um risco de, tipo, da sua liberdade ou da sua autonomia. Então, assim, é interessante isso. Gente, a Duda é muito cara de pau, cara. Ela quer participar do pod, Bia? Não, ela quer ser cara de pau. Né, Duda? E aí, assim, eu achei que foi muito, muito interessante mesmo essa visão, assim. Eu não conhecia o livro, foi a Bia que me apresentou esse livro, assim, eu achei, Sim. Cara, uma indicação, assim, fenomenal mesmo. E ele eu acho que ela traz esse processo de, por que então, né? Ao longo da nossa vida, a gente, desde o início, né, familiares e aí relacionamentos amorosos, de amizade, enfim, a gente convive com pessoas que vão, de alguma maneira, fazer essas restrições. Vão nos maltratar de alguma maneira. E o que ela foi analisando, muitas vezes, dos comportamentos das reféns? Que as reféns, muitas vezes, agiam de uma maneira para tentar agradar os sequestradores. Por quê? O que elas percebiam? Quando elas conseguiam agradar esse sequestrador, elas ganhavam algum benefício. Sim. Então, quanto mais boazinhas, entre aspas, elas eram, mais benefícios elas tinham. Então, por exemplo, quando elas falavam, e aí, mas como que tá? Você tá preocupado? Tá ruim pra você também, né? Ele falava, pois é, pega aqui uma água. E aí, a partir disso, a autora também percebe que essas reféns tinham uma inteligência social de conseguir perceber muito bem as emoções dessa pessoa, desse sequestrador. Então, eu tô começando a entender quando ele tá mais chateado, quando ele não tá, quando ele tá mais feliz, quando ele tá mais irritado. E a partir daí eu me comporto frente a ele. Sim. E quantas vezes a gente, como mulher, não aprende a fazer isso, né? Sim. E é quase dado como se fosse algo inato pra gente. E não é. É uma habilidade, né, que é aprendida, assim. Por quê? Porque desde a infância a gente tem que aprender a ser boazinha, entender como que estão as coisas ao redor, pra que a gente saia dali, né, minimamente protegida. Se proteger é uma forma de proteção pra gente, sobrevivência, né? Total. Que é amar pra sobreviver. Sim. Total, assim, e é isso, né? Eu acho que é quase uma seletividade por acontecer, né? A gente aprendeu a ler o ambiente. E tipo assim, eu fico pensando nas repercussões disso, né? O tanto que a gente tem que ficar a todo momento muito alerta, do tipo, como eu me comporto neste ambiente, como é que vai ser mais favorável pra minha sobrevivência, né? Nesse sentido, é a partir da forma que eu me comporto. E aí que vem essas questões do livro, né? Sim. Que é, você tem que agir de tal maneira, você tem que falar de tal maneira, e aí você vai agradar este homem que vai te proporcionar uma segurança maior. E aí, toda a problemática, né? Está em um relacionamento, a ideia que se tem socialmente você tá segura. Você tá mais segura quando acompanhada por um homem. Exato. E a gente sabe que não é bem assim, né? Muito pelo contrário, inclusive, a maioria das violências contra mulheres que ocorrem são em domicílio, né? São no ambiente dentro de casa. E aí,
um conceito que achei assim, muito necessário mesmo, que essa autora colocou no livro, é sobre esse isolamento das mulheres, isolamento social. A gente tem uma cultura toda que reforça isso, que fala, é assim mesmo, você vai estar mais segura perto de um homem. E aí falam isso, e você não tem outras perspectivas de outras mulheres, de outras pessoas que estão passando pela situação, ou que vivem uma dinâmica diferente que você não está familiarizada, a tendência que você tem é a continuar naquilo porque é o normal. Sim, exatamente. E é isso, né? Esse vínculo com essa pessoa, acho que é o que a gente vive na sistêmica, né? Que a gente fala. Quando a gente acaba entendendo que esse é um padrão de relacionamento, isso significa, entre aspas, amor e cuidado, é isso que eu vou buscar em outros relacionamentos. Sim. Eu aprendo isso dentro de casa, eu vou buscar isso no meu futuro parceiro ou parceira. Sim. E nos coloca ainda mais em risco. É a perpetuação do risco e da violência. Total. E ainda tem um lado. A gente ainda vem abarcada de um espaço onde a rivalidade feminina é assim, a todo instante. Tem que rivalizar com mulheres, tem que rivalizar com mulheres. E aí você fica assim, cara, eu fico pensando, né, o tanto que é desafiador mesmo, assim. Porque você já é colocada que a segurança é com o homem. E aí você ainda aprende a rivalizar com as pessoas que poderiam te dar outros modelos. Isso é muito agressivo, assim, é muito violento com a gente. Exatamente. Porque é isso, né? É o que o próprio conceito fala, é o isolamento, é a exclusão. Sim. Inclusive, não só de pessoas, mas de possibilidades. Ela usa esse isolamento ideológico, né? Acho que é interessante isso. E eu acho que conversa muito com o que a gente fala da Valesca Zanello, né? Da prateleira do amor, que a gente sempre tá tentando rivalizar, ficar à frente, ser a escolhida, e do dispositivo amoroso. Que por muito tempo pode ter sido um dispositivo de proteção pra gente, infelizmente. Né? É o falso empoderamento. Então, eu estou num relacionamento, eu tô salva aqui. Sim. Eu sou mãe, eu tô maternando algo, tô salva aqui. Sim. Porque existe toda uma ideia, né, desse que você precisa estar em relacionamento, que você precisa ser mãe. Então, assim, tem tanto de um lado quanto de outro, assim, parece meio uma faca de dois gumes, assim, é muita violência. Sim. E é por isso que é tão importante, assim, que a gente se reconheça enquanto coletividade, que a gente reconheça que sim, a gente tem força pra poder apoiar umas às outras, assim, que não precisa ter toda essa rivalidade que colocam, porque o nosso compartilhar é muito significativo. Sim. É onde a gente começa a chegar outras perspectivas, que a gente pode se apoiar, pode se ajudar, pode falar, não, amiga, não é bem assim que funciona. Um relacionamento saudável é diferente. Inclusive, eu até vi, acho que foi no TikTok, se eu não me engano, uma trend que eu achei muito bonita, que são trends de amigas, assim, que fazem... sobre relação eu achei que é mais ou menos assim, postam um vídeo das duas juntas e falam, eu até pensei que era difícil se relacionar comigo, mas aí a tal pessoa, né, sei lá, tal pessoa falou, me fez ver que não é difícil, que é muito fácil. Muito legal. E é muito legal isso, né, ver acontecendo essas conexões assim muito verdadeiras e muito genuínas. Sim, a gente sempre fala, né, conexão com outras mulheres, amizade entre nós. Eu acho que novamente, fator de proteção pra gente. A gente conseguir ler mulheres, eu acho que é esse nosso incentivo aqui. Sim. A gente incentiva vocês. Inclusive, vai sair, a gente tá falando de ler, um clube do livro. Olha aí, gente. Aí, você viu o gancho? Um clube do livro, que é sobre comunicação. Sim. Conversas Corajosas, a gente já falou dele aqui. E escrito por uma mulher. Exatamente. É isso, assim, as nossas conexões, elas nos protegem. Eu acho que o clube, ele foi a primeira edição que a gente fez, foi algo muito legal também, né? Que a gente teve vários ensaios, de poder escutar umas às outras. Aquele encontro ao vivo final foi muito bom, que a gente começou a falar... eu também sinto assim, eu me senti vulnerável, aqui me tocou, isso teve na minha vida, isso teve na minha família, não teve outro lugar para falar sobre isso. Sim, é muito especial mesmo essa partilha, assim, muito, muito legal. Então, se vocês estão aí ouvindo esse podcast, aproveitem para entrar em contato com a gente no nosso WhatsApp. Eu vou pedir para o Marcos deixar o link aqui na descrição, mas vocês também podem entrar no Instagram @psi.bianca e ver lá o link e falar com a Luísa e pedir mais informações do clube, porque eu acho que esse clube vai ser muito bom. Vai ser para exatamente a gente conversar, aprender a trocar, e ainda mais para nós mulheres que aprendemos a silenciar, né?
é o nosso momento. Sim, e vamos compartilhar essas vivências. É muito legal quando a gente recebe vocês aqui, que a gente aprende muito juntos. É isso, gente. Aproveitem para comentar, curtir, compartilhar, incentivar esse podcast a chegar em outros lugares. E também indicamos esse livro, Amar para Sobreviver, mas também Conversas Corajosas para ler junto com a gente. É isso, gente. Um beijo. Tchau, tchau. This my shit. All girls love to be like this. She's the queen bee, the star.